Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em logística reversa. Basicamente, a logística reversa consiste em uma operação de recuperação de produtos e embalagens do local de consumo de volta ao local de origem ou de produção, ou então a um local para a estocagem definitiva final num ambiente seguro e ambientalmente correto. Como exemplos de logística reversa, temos o retorno das garrafas de vidro vazias e a coleta de resíduos recicláveis. Atualmente, a logística reversa tem sido uma preocupação para empresas e organizações públicas e privadas, tendo em vista atender a 4 pressupostos: conscientização dos problemas ambientais, sobrevida e superlotação dos aterros, escassez de matérias-primas e cumprimento das políticas e legislação ambiental. Hoje, a questão da logística reversa é um tema oportuno e inadiável, não só pela necessidade de aplicação das normas legais já aprovadas e vigentes no país, mas também para promovermos o desenvolvimento sustentável. Em resumo, a logística reversa tem como objetivos planejar, implantar e controlar de um modo eficiente e eficaz o retorno e a recuperação de produtos, a redução do consumo de matérias-primas, a reciclagem, a substituição e reutilização de materiais, a deposição de resíduos e a reparação e refabricação de produtos. Desta forma, o circuito da cadeia de abastecimento é fechado de uma forma completa, ou seja, o ciclo logístico é completo. No programa Viver Sustentável de hoje, veremos como a logística reversa equacionou o grave problema do descarte das embalagens de agrotóxicos, como os pneus usados estão se transformando em matéria-prima para diversos produtos e serviços. Vamos conhecer um resíduo doméstico que pode ser muito eficiente no combate à dengue. Com a participação especial da atriz Camila Pitanga, vamos saber como podemos ajudar a melhorar o mundo. Nos últimos 10 anos, mais de 237 mil toneladas de embalagens de defensivos agrícolas utilizados nas propriedades rurais brasileiras voltaram para os fabricantes, que, seguindo as normas legais vigentes, as reutilizaram ou as destruíram. A prática, conhecida como logística reversa, se tornou obrigatória para o setor em 2002. Somente no ano passado, segundo o balanço divulgado recentemente pelo INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o volume de embalagens recolhidas e corretamente destinadas por agricultores, comerciantes e fabricantes superou as 37,7 mil toneladas. O balanço mostra um aumento de 9% em relação àquilo que foi registrado em 2011. A gestão pós-consumo, prevista em lei, atribui responsabilidade a toda a cadeia produtiva, desde os produtores, distribuidores até os consumidores finais. De acordo com os números do Sistema de Logística Reversa de Embalagens Vazias e Defensivos Agrícolas, conhecido como Sistema Campo Limpo, o estado do Paraná, com 4,8 mil toneladas, o de São Paulo, com 4,5 mil toneladas, e Goiás, com 4 mil toneladas, foram os estados que mais encaminharam embalagens vazias para a destinação final no ano passado. Juntamente com o Rio Grande do Sul, Minas e Bahia, esses estados respondem por 62% do total de embalagens vazias retiradas do campo no Brasil. Vamos a seguir ver matéria que fala sobre esse assunto. O dia começa bem cedo para o agricultor. Afinal de contas, a responsabilidade de produzir os alimentos que estarão nas nossas mesas é muito grande.
Atualmente, são cultivados cerca de 60 milhões de hectares da área brasileira, o que equivale a 10% do território nacional. Na agricultura convencional, o cuidado com a lavoura requer o uso de defensivos agrícolas para o controle de doenças e pestes nas plantações. Ao comprar e usar um determinado defensivo agrícola, o produtor rural deve fazer a tríplice lavagem, inutilizar a embalagem, armazená-la temporariamente e fazer a entrega da embalagem em uma unidade de recebimento, que é indicada na nota fiscal do produto. Isso tudo é feito para que não haja contaminação do solo, dos lençóis freáticos e também para que não traga risco à saúde humana. Mas e depois? O que acontece com as embalagens? A resposta é bem simples e totalmente sustentável. Elas são recicladas e voltam à mesma cadeia produtiva. Vamos ver agora como funciona uma recicladora de embalagens de defensivos agrícolas. Após o agricultor fazer a entrega das embalagens nas centrais de recebimento, realiza-se a separação e a prensagem do material em fardos. Posteriormente, eles são destinados às recicladoras do sistema Impev, que estão localizadas em regiões estratégicas por todo o Brasil. Lá, os fardos são armazenados e uma equipe prepara as embalagens que serão moídas e lavadas. Em seguida, as embalagens moídas são transformadas em resina reciclada, ou seja, resina pós-consumo, e parte deste material é utilizado para a fabricação de novas embalagens para produtos agroquímicos, fertilizantes e óleo lubrificante. Este processo é feito através de uma moderna tecnologia de fabricação. Esta é uma cadeia produtiva que fecha o ciclo da reciclagem. Um grande exemplo de sustentabilidade. Você sabia que os equipamentos eletrônicos modernos liberam tantos produtos químicos que o ar do interior de casa ou do escritório pode ser mais nocivo que o das ruas? A solução é decorar esses ambientes com plantas. Elas absorvem muito bem esses poluentes. Portanto, limpe a atmosfera e embeleze a sua casa ou escritório com samambaias, palmeiras e outras plantas. Olho vivo, consumidor. Nos últimos leilões da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, mais da metade da energia elétrica nova, contratada pelo governo federal, virá de termoelétricas, grande parte movidas a queima de óleo diesel, a gás ou a carvão. Hoje, 85% de toda a energia produzida no Brasil vem de hidrelétricas, que possuem baixo impacto ambiental. Mas daqui a 5 anos, esse número cairá para 43%, pois 55% da energia será proveniente de termoelétricas. Isso significa que serão lançadas na atmosfera mais de 18,5 mil toneladas de gás carbônico por ano. Além disso, se o governo federal incentivasse o uso de energias alternativas, poderiam ser gerados milhares de empregos verdes. O Viver Sustentável de hoje está de volta para falar sobre logística reversa. Ainda hoje, o descarte irregular de pneus usados é uma das maiores agressões ao meio ambiente. Felizmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de recauchutagem de pneus, o que lhe confere uma posição vantajosa junto a vários países na luta pela conservação ambiental. Esta técnica permite que o recauchutador adicione novas camadas de borracha aos pneus velhos, aumentando desta forma a vida útil do pneu em 100% e proporcionando uma economia de cerca de 80% em energia e matéria-prima em relação à produção de pneus novos. Para diminuir o passivo ambiental dos pneus usados e inservíveis, o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, baixou uma portaria em 1999, a Portaria 258, dispondo sobre a coleta, reciclagem e destinação final destes pneus, levando em conta que deverão ficar no lugar seguro e ambientalmente correto. Esta resolução deu uma grande contribuição para se liquidar com o passivo ambiental de pneus no país. Hoje, após o processo de recuperação e regeneração dos pneus, o produto obtido pode ser refinado em moinhos
até a obtenção de uma manta uniforme ou grânulos de borracha. Esse material tem várias utilidades: cobrir áreas de lazer e quadras esportivas, fabricar tapetes para automóveis, passadeiras, saltos e solados de sapatos, colas e adesivos, câmaras de ar, rodos domésticos, tiras para as indústrias de estofados, buchas para eixos de caminhões e ônibus, entre outros produtos. A seguir, vamos ver uma matéria que fala sobre reciclagem de pneus e logística reversa. No Brasil, cerca de 45 milhões de pneus são fabricados por ano. Em todo o país, existem mais de 100 milhões de pneus inservíveis espalhados em terrenos baldios, aterros e rios. O pneu é composto basicamente por borracha, nylon e aço. A borracha, por exemplo, não se degrada facilmente e, quando é queimada a céu aberto, contamina o meio ambiente com carbono, enxofre e outros gases que são altamente tóxicos e cancerígenos. Além disso, os pneus abandonados podem se tornar criadouros de mosquitos da dengue e ninhos de ratos e cobras. A solução é dar outros destinos aos pneus usados. O pneu inservível, ele passa por vários processos. Ele pode ser triturado, laminado e também pode servir como combustível alternativo em fornos de cimenteiras. Pode se transformar em asfalto borracha, na mistura do asfalto, pode se transformar em tapetes de borracha para veículos e também o granulado ele serve para quadras poliesportivas, piso de quadras poliesportivas. Então vamos ver como funciona a reciclagem de pneus pela ONG Reciclanip. Uma vez coletados, parte deles vai para a cimenteira e a outra parte para os trituradores. Nesse processo, tudo é aproveitado: as lonas, o aço que vai para a siderúrgica e a borracha. Todo estabelecimento que fabrica ou comercializa pneus tem a obrigação de dar o descarte correto a esse material, segundo uma resolução do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Aí vão algumas dicas de como os pneus usados do seu carro podem ser descartados. Ele deve necessariamente levar a um ponto de coleta, ou então, quando na troca de um pneu por um pneu novo, ele deve deixar o pneu inservível na loja. Ou ainda levar em um dos pontos de coleta da Reciclanip, que estão esses pontos de coleta nós temos no Brasil inteiro e ele pode consultar pelo site da Reciclanip. A reciclagem dos pneus é mecânica. Dessa forma, o processo de reutilização dos materiais é livre de poluentes. Professor, como eu posso aumentar minha renda trabalhando no emprego verde sem sair de casa? Através do artesanato, por exemplo, utilizando produtos naturais ou reciclados. Espera-se que inúmeras instituições públicas e privadas ofereçam cursos de capacitação para o artesanato. Além disso, é bom lembrar que em inúmeras comunidades da Amazônia, utilizando produtos naturais daquela região, só se conseguiu ter um grande êxito na venda desses produtos quando agregaram o trabalho de estilistas e de designers para oferecer um produto diferenciado. Tudo isso mostra que existe um grande nicho de mercado que poderá gerar inúmeros empregos verdes e sustentáveis. É evidente que transformar a economia tradicional, que gera uma imensa quantidade de gás carbônico, uma imensa quantidade de lixo, polui os cursos d'água e a atmosfera e, além disso, destrói numa velocidade alucinante os recursos naturais. Por uma economia sustentável, baseada na produção de energia limpa e renovável, vai propiciar a criação de inúmeros empregos verdes e sustentáveis. No entanto, esta transformação não se dá por geração espontânea. Depende de uma vontade política,
deliberada e decisiva para fazer essa transformação. Esta ação política deve se dar em várias vertentes. E primeira, na área da legislação, instituindo uma reforma tributária ecológica para cobrar menos impostos dos produtos ecologicamente sustentáveis e desta forma estimular a sua produção e o seu consumo. Em segundo lugar, investindo em novas tecnologias para transformar problemas ambientais em soluções. E em terceiro, investir na formação de empresas e incubadoras para gerar empresas verdes, empresas sustentáveis, que por sua vez gerem empregos sustentáveis. Desta forma, nós estaremos dando um grande passo, um grande impulso para transformar o século XXI na era da sustentabilidade. O Viver Sustentável pergunta: a sustentabilidade está baseada em quais fatores? Letra A, ambiental, social e econômico. B, ambiental, social e cultural. C, social, econômico e cultural. D, ambiental, cultural e político. Ou E, ambiental, social e político. Veja a resposta no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em quais fatores está baseada a sustentabilidade. A resposta correta é a letra A, ambiental, social e econômico. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus e transmitida por um mosquito, o Aedes aegypti. A dengue é um dos principais e mais graves problemas de saúde pública em todo o mundo. Existem 4 tipos de dengue, já que o vírus causador da doença possui 4 sorotipos. A dengue é conhecida no Brasil desde os tempos de colônia. O mosquito Aedes aegypti tem origem africana e chegou ao Brasil junto com os navios negreiros, depois de uma longa viagem de seus ovos dentro dos depósitos de água daquelas embarcações. O primeiro caso da doença foi registrado em 1685, do Recife, Pernambuco. Em 1692, a dengue provocou 2.000 mortes em Salvador, na Bahia. Em 1846, o mosquito Aedes aegypti tornou-se conhecido quando uma epidemia de dengue atingiu o Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Em 1903, Oswaldo Cruz, então diretor-geral da Saúde Pública, implantou um programa de combate ao mosquito, que alcançou seu auge em 1909. Em 1957, anunciou-se que a doença estaria erradicada no Brasil. No entanto, os casos continuavam ocorrendo. Em 1986, foram registradas novas epidemias nos estados do Rio de Janeiro, Alagoas e Ceará. E a partir de 1995, a dengue passou a ser registrada em todas as regiões do país. Só em 1998 ocorreram 570 mil casos de dengue no Brasil, com significativo aumento das mortes. Atualmente, a dengue hemorrágica está entre as 10 principais causas de internação e morte de crianças na Ásia tropical e no Brasil. A ação mais simples para a prevenção da dengue é evitar o nascimento do mosquito, já que não existem vacinas ou medicamentos que combatam a contaminação. Para isso, é preciso eliminar os lugares que eles escolhem para a reprodução. A regra básica é não deixar a água, principalmente limpa, barrada em qualquer tipo de recipiente. Como a proliferação do mosquito da dengue é rápida, além das iniciativas governamentais, é importantíssimo que a população também colabore para interromper o ciclo
de transmissão e contaminação. Para se ter uma ideia, em 45 dias de vida, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas. A dica é manter caixas d'água, tambores, barris e outros recipientes absolutamente fechados. E também não deixar água parada em locais como vidros, potes, pratos e vasos de plantas ou flores, garrafas, latas, pneus, panelas, calhas de telhados, bandejas, bacias, drenos de escoamento, canaletas, blocos de cimento, urnas de cemitério, folhas de plantas, tocos de bambus, buracos de árvores, além de outros locais em que a água da chuva é coletada ou armazenada. É bom lembrar que os ovos do mosquito transmissor da dengue podem ficar em estado de dormência e sobreviver por até 450 dias, 1 ano e meio, mesmo que estejam depositados em local seco. Se este local voltar a receber água, ativa os ovos e aí a fase adulta do mosquito é atingida em até 2 dias. Por isso, é conveniente e necessário que se elimine a água e que se lavem os recipientes com água e sabão. Vamos a seguir ver alguns conselhos úteis para evitar a proliferação da dengue. Pesquisadoras da Unesp, Universidade Estadual Paulista, descobriram que a cafeína interrompe o desenvolvimento das larvas do mosquito Aedes aegypti. No estudo, elas verificaram que quanto maior a concentração de cafeína na água parada contida em vasos, ralos e plantas, menor o tempo de vida das larvas. De acordo com as cientistas, foi registrada uma taxa de mortalidade de 100%. Nenhuma das larvas conseguiu chegar ao último estágio de desenvolvimento. Resultados semelhantes foram obtidos com a borra de café. Em laboratório, 4 colheres de sopa de borra de café bloquearam o desenvolvimento de larvas mergulhadas no equivalente a um copo de água. Em situações de epidemia de dengue, o método mais utilizado para evitar a proliferação dos mosquitos é a utilização de inseticidas. É bom, no entanto, lembrar que esses produtos são tóxicos e que, depois de um certo tempo, os insetos, os mosquitos, adquirem resistência a esses materiais. A borra de café funciona como um inseticida natural e não faz mal para seres humanos, animais e plantas. Outros produtos, como sal de cozinha e água sanitária, têm sido recomendados contra o Aedes aegypti. Mas há limitações. Eles não podem ser aplicados em plantas, por exemplo. A borra é um resíduo produzido diariamente na maioria das residências. Ela pode ser jogada sobre o solo dos jardins e hortas, na terra dos vasos ou dentro das bromélias. Não se deve diluí-la em água antes de aplicar. A larva se intoxica ao ingerir extratos de borra do café. A quantidade de borra a ser utilizada depende da quantidade de água acumulada. Se o local contém o equivalente a meio copo de água de chuva ou de rega, por exemplo, bastam 2 colheres de sopa de borra de café. Essa quantidade deve ser repetida a cada 7 dias. Com a participação especial da atriz Camila Pitanga, vamos apresentar agora, no nosso programa, parte da campanha de conscientização promovida pela ArcelorMittal e pelo Movimento pela Cidadania e Solidariedade. Existe sempre um jeito de você mudar o mundo. Um deles é trabalhar pelo desenvolvimento. Isso se faz combatendo a corrupção, participando do plano diretor da cidade, do orçamento participativo e exigindo que os políticos cumpram as promessas de campanha.
Acredite, juntos, eu, você, governos e empresas, podemos mudar a nossa rua, o país e até o mundo. Eu posso, você pode, nós podemos. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, Compromisso Empresarial com a Reciclagem, vamos ver agora os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Araraquara, São Paulo. Papelão, R$ 250. Latas de aço, R$ 160. Alumínio, R$ 2.500. Plástico rígido, R$ 1.000. E PET, R$ 1.000. Participe do nosso programa. Envie-nos perguntas e sugestões de temas para contato@viversustentável.net ou assista ao repertório dos programas já exibidos no site viversustentável.net. O programa fica por aqui. Uma boa semana, até o próximo programa.